Vamos entender essa primeira parte do e-mail. Nesse momento do e-mail, esse marido está em casa, eles estão casados, ainda não tem divórcio, separação e nenhum conhecimento de adultério. E aí a gente precisa observar algumas situações aqui. Isso não é um comportamento de um homem amoroso. Isso não é um comportamento normal e natural do amor da minha mocidade, da minha juventude. Isso não é o comportamento de um homem casado. Não é um comportamento normal, queridos. Não é. Então, nós precisamos observar as situações, observar, aprender a olhar o nosso externo e identificar as situações. Nesse momento aqui, esse homem ele já está opresso, já está vivendo opressão, ele já está em adultério, tá? Ele já está com o olhar dele lá fora, e ele já não age mais com a naturalidade de um homem casado, de um homem que ama sua esposa, que ama sua família, que ama, que cuida, que protege. Não é essa a atitude dele. E aí talvez a gente olhe agora lendo esse e-mail e pense assim, nossa, que homem cruel, nossa, que homem horrível, como o ser humano é ruim, como o ser humano é mau. Ei, não tem nada disso aqui. O que tem aqui é uma opressão maligna. É nítido, é claro que isso é espiritual. Esse homem não é assim. Ninguém, num casamento, né, um casamento normal, deixa de cuidar, deixa de proteger, deixa de dar apoio. Essa é a natureza de qualquer pessoa com quem se gosta. A gente vai ver, né, proteção, cuidado, até mesmo naqueles homens que vivem à margem da lei. Se alguém aqui já teve a oportunidade de estar próximo com as pessoas, vão ver que eles protegem as suas mães, protegem as suas esposas, protegem os seus filhos, ou seja, protege quem ama, cuida de quem ama. Porque isso é natural nosso. Então, quando a gente vê um homem indo ao oposto do que é a natureza humana, isso só pode significar opressão. E aí a gente precisa ficar muito atento, porque se o nosso cônjuge está opresso, os próximos passos não serão bons. As próximas notícias não serão boas. Ok? O que a gente aprende com esse e-mail? O que é interessante a irmã que mandou esse e-mail saber, né? E principalmente nós também sabermos. A gente precisa aprender a identificar as situações. Esse homem, quando ele volta para casa pela primeira vez, ele age da mesma forma que ele estava agindo antes dele sair de casa pela primeira vez. Ou seja, ele não estava cuidando da esposa, a esposa estava doente. E não é qualquer doença, não estou falando de um resfriado. Não estou falando de uma dor de cabeça. Está falando de um câncer, está falando de um fêmur quebrado, onde a pessoa tem dificuldade de locomoção, andando de cadeira de rodas, precisamos fazer fisioterapia. A gente está falando de situações graves, de doenças graves. E esse marido não cuida dessa esposa dentro de casa. Ou seja, ele volta para casa e ele continua com o mesmo comportamento que ele estava pouco antes de ser descoberto no adultério. O que significa isso, Ivan? Significa que, muito provavelmente, ele continua opresso, significa que ele continua em adultério, significa que ele ainda está com a amante. É isso que significa. Porque se ele não está com a amante, se ele não tem amante na rua, se ele não está com opressão, se ele não tem nada disso,
ele estaria agindo como um marido normal, e o marido normal estaria cuidando da esposa. É isso que ele estaria fazendo. Sendo marido, sendo companheiro. E a gente vê no e-mail da irmã que ele não está fazendo nada disso. Aí chega um momento e ela descobre que tudo foi mentira. Que ele mentiu de novo. E aí sai de casa sem nem olhar para trás. É o relato dela. Ou seja, que atitude é essa de um homem que nem olha para trás? Um homem que está opresso, um homem que está cego, que não enxerga nada além do seu nariz, do seu umbigo. E é isso que ele faz. E aí ele segue em frente. E não olha para trás. Não volta mais para trás. E o que a gente vê? Que essa irmã, ela está muito ferida, ela está muito magoada, ela está muito triste. E ela tem motivos para isso tudo. Para mágoa, para tristeza. O único problema é que isso não ajuda, principalmente na sua saúde física. Eu não sei se você está recebendo algum tratamento psicológico, alguma ajuda terapêutica ou psicológica, mas eu diria que é o que você hoje precisa. Melhorar a sua autoestima, melhorar o seu emocional, cuidar da sua restauração pessoal, sem olhar mais para o seu marido, cuidar de você, porque você, sim, hoje precisa ser cuidada, tem direito a ser cuidada, merece ser cuidada, merece carinho, merece atenção. É isso que você precisa buscar. Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima.